passado, deixa eu ver. Se cobrar um pouquinho a mais e a gente conseguir o estacionamento, vocês acham que é melhor para guardar carro, para trazer as pessoas? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui, quem concorda, né? Porque nós estamos vendo, tá? Esse estacionamento, ele não é nosso, né? Ele é particular, nós alugamos. Por isso, às vezes, você vê um irmão ali colhendo ali R$2 de oferta, mas é oferta, né? Que é para ajudar nessa manutenção. E queremos ver se no dia do caldo a gente também fecha com estacionamento. Mas a gente vai conversando. O jantar para casais tem o tema Por que eu escolhi você? Você sabe por que teu marido escolheu, por que tua esposa escolheu, né? Você sabe? Então, nós queremos premiar quem for no dia lá do jantar, vai ter uma premiação. Quem tiver coragem de contar, né? Por que você escolheu o seu cônjuge, né? Ou namorado ainda, de repente, não é casado ainda, né? Conta lá, bispo. Então, aí a história que o pessoal, que nós gostarmos mais, né? Que for mais cômica, ou mais comovente, ou mais interessante, não importa, né? As palmas que forem mais fortes, aí vai ganhar um prêmio, né? Ainda que todo mundo tem um bom motivo para estar casado, com certeza. Mas vamos escolher o que a gente achar mais interessante. Quarta-feira, nós estamos no culto da plenitude, culto com o tema Trazendo a Família no Altar do Senhor, né? Na presença do Senhor. E toda sexta-feira estamos no monte. Irmãos, de sexta-feira é um bom dia para fazer qualquer coisa, se você não for no monte, porque não tem chovido. E eu creio que vai continuar assim, né? Deus, Ele quer nossa oração, Ele quer esse momento conosco ali. É aberto para toda a igreja. Essa sexta não deu, mas sexta-feira que vem queremos fazer uma comunhão lá no monte depois de novo, né? Um chocolate quente, né? Irmãos, e vai surgindo tanta coisa, irmão que leva pão de queijo, e leva bolo, e leva café, e vira uma festa depois, né? Tem irmãos que eu acho já de outras igrejas que estão indo lá já porque está sabendo, quer ver se cola na gente também lá. Abre comigo no livro de Hebreus, por favor. Então, você pode, no final do culto, acho que eu não tenho nenhum aqui, mas você pode, no final do culto, pegar o seu pedido de oração, uma cartelinha para você colocar os seus pedidos e trazer na quarta-feira, porque na sexta-feira estaremos subindo o monte para orar, para queimar esses pedidos diante de Deus. Com certeza Deus está ouvindo, com certeza. Eu gosto muito do texto ali da carta de 1 João, que ele diz que esta confiança temos para com Deus, esta confiança temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se eu sei que Ele me ouve, qual que é a certeza que eu tenho que ter? Que eu já recebi o que eu pedi. Ainda que não seja no ato, ainda que não seja na hora que eu pedi, mas eu tenho certeza, Deus já respondeu a minha oração. E vai acontecer, com certeza, o milagre vai vir, a resposta vai vir, não sei como vai ser. O seu Paulo deu uma boa notícia, né, seu Paulo? O seu Paulo tem um problema na visão já há muito tempo, e através da cirurgia que ele fez, o olho, é o olho esquerdo, né? 90% está enxergando. Isso, 90%, para alguém que não estava enxergando. Deus, não importa como Deus vai fazer, irmãos. Não importa se é através da medicina, se é através de outras pessoas, como o milagre vai vir, não sei. Mas eu sei que Deus está ouvindo nossa oração. Esse clamor seu hoje, a oração na sua casa, a oração que é feita no monte, aonde estivermos, Deus está ouvindo nossa oração. A resposta vai vir. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Temos que sempre confiar no Senhor, né? Estava vendo o Jó aqui cantando, feliz, animado. Mas ontem à noite, era 1h da manhã, bateram no carro dele. E bateu bem, né?
Mas está aqui hoje feliz, animado, porque a confiança em Deus, né? Confiança em Deus. Cadê o Jó? Foi embora? Acho que ele até foi embora, né? Acho que precisava ir embora, acho. Mas vê que... Aê, Jó. Quase, Jó, que você não ouve o elogio, Jó. O carro chegou bem em casa? Chegou. Está aí, à frente. O seguro vai cobrir do outro. Rapaz, vai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso porque acabou de arrumar, irmão. Tem quanto tempo que você arrumou que bateram no seu carro? Nem poliu ainda, né? Agora pule. Pule, vamos ungir. Aleluia. Hebreus 11. Deus vai honrar a fé do Jó, da Flávia, da família. Abre comigo no versículo 32. Hebreus 11, ele está falando de homens que são exemplo de fé para nós. E aqui ele continua dizendo, ele já falou de várias pessoas aqui, mas ele diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertos, para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados em prisões, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno de tê-los. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Até aqui. Nós vemos aqui os Hebreus dizendo desses últimos aqui, né, que ele fala: me falta tempo para dizer e falar de todos que eu gostaria de falar. Porque nós olhamos aqui e nós vemos Deus usando Noé para construir uma arca, quando nunca tinha chovido, aquela loucura toda. Ele constrói uma arca pela fé. Pela fé, nós vemos Abraão saindo da sua terra, da sua parentela, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus. Nós vemos a sequência da sua família ali, né? Isaac, Jacó, José, que foi para lá no Egito, homens que viveram pela fé. Depois nós vemos Moisés. Moisés é interessante, tem uma escritora, que a chama Henrietta, de um livro chamado Visão Panorâmica da Bíblia, que ela dá uma ilustração interessante de Moisés, e ela fala: olha, Moisés foi um homem que viveu 40 anos achando que era alguma coisa, porque ele entendia que Deus queria usá-lo para livrar Israel, mas o plano dele humano falhou. Ele teve que fugir, porque ele tinha matado um egípcio. Ele foi descoberto, ele foge, ele vai para o deserto, 40 anos fica lá no deserto. 40 anos é tempo, irmãos, é tempo. E ele ficou 40 anos frustrado, sentindo alguém derrotado, ninguém, um zero à esquerda. Mas Deus o encontra novamente, e agora Deus usa Moisés para libertar Israel. Quando ele tinha 80 anos, veio falecer aos 120 anos. Esse também foi um herói da fé. Então essa mulher disse que Moisés, 40 anos da sua vida, achou que era alguém, mais 40 anos da sua vida, se achou um Zé Ninguém. Zé não, né? Tem algum Zé aqui, irmão? Tem vários, né? Vamos tirar o Zé, né? Se achou um ninguém, e depois dos outros 40 anos, ele percebe o que Deus faz com um ninguém, com uma pessoa que não se acha nada, e se torna um grande líder de Israel. E depois de Moisés, nós vemos Josué, que é usado por Deus para entrar, tomar posse de Canaã. Depois de tomado posse desse território todo de Israel, Israel vive um período onde Deus levanta juízes para governar, para livrar Israel do perigo, dos seus opositores, agressores. E entre eles, nós vemos aqui um homem chamado Jefté.
E depois ele continua, ele vai falando aqui. Depois do juiz, nós vemos Davi, vamos tirar Saul, né, porque Saul falhou. Vemos Davi, vemos outros reis, vemos profetas como Elias, Eliseu, Isaías, Daniel, Ezequiel, e muitos outros. E depois nós vemos o que ele não coloca aqui no Novo Testamento, mas podemos citar os apóstolos, entre eles Pedro, João, Tiago. Depois nós vemos uma nova geração vindo como Paulo, depois Barnabé, Paulo, Estevão, depois nós vemos Timóteo, Tito, e vem vindo a história, até chegar os nossos dias. Homens que a Bíblia diz que pela fé fizeram coisas extraordinárias. E nós vemos aqui que pela fé alguns foram livrados da morte. Livrados da morte, como Daniel, como os amigos de Daniel, que foram livrados ali da fornalha, né? Mesaque, Sadraque, Abidnego. E vemos muitos outros na história. Na história, depois de Cristo, a igreja que viveu esse momento aqui de Atos, quantos homens morreram ao fio da espada? Decapitados, cerrados ao meio, jogados aos leões, mas muitos também foram livrados da morte. Quando Jesus, na ressurreição, lá no livro de João, ele aparece aos discípulos, ele chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas mais do que esses aqui? Pedro fala: eu te amo, Senhor. E o Senhor insiste com ele por 3 vezes, e Jesus fala para ele: cuida das minhas ovelhas. E ele fala: olha, Pedro, você um dia vai ficar mais velho, e você não vai fazer o que você quer fazer mais, vão te guiar. E aí a palavra diz que Jesus estava mostrando para ele qual tipo de morte que ele teria. E a história fala que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Só que Pedro, ele se incomoda, ele fala: e com este? Mostra João para Jesus, fala: e este aqui? Como é que ele vai? O que vai ser dele? E Jesus fala para ele assim: olha, Pedro, se eu quiser que ele viva até que eu venha, ele vai viver. Você cumpra o que eu estou te mandando fazer. Para cada um de nós, Deus tem uma história, que eu quero deixar muito claro aqui, uma história de vitória. Porque outros homens aqui escolheram passar pela morte, porque ele estava visando uma ressurreição ainda maior. Ainda maior. Você pega Estevão, esse homem que estava ali morrendo apedrejado, ele olha, vê os céus abertos, e ele, no momento da sua morte, ele fala: Deus, perdoa o que eles estão fazendo. Estavam matando ele. Eles perdoa o que eles fazem, Senhor. Que fé é essa, né, irmãos? Que ousadia é essa? Que pessoas de fé foram essas? Mas podemos vir para os nossos dias hoje e viver o que eles viveram e entender o que Deus tem para cada um de nós. Não sei o que Deus tem. Alguns, Deus deu uma facilidade para ganhar dinheiro, que quem não olha e fala assim: Deus, que o Senhor não me dá essa facilidade também, né? Essa estratégia, essa capacidade, né? Porque a mania que nós temos muitas vezes é dizer: Senhor, aquele é mais bonito, aquela é mais bonita, aquele é mais inteligente que eu, aquele é mais forte que eu, aquele é mais capaz que eu, aquele tem mais dinheiro que eu. Até que um dia nós entendemos, Deus, Ele tem o poder para fazer qualquer coisa. E que Deus tem bênção para todos nós. E que Deus quer que tenhamos uma vida em abundância como qualquer outro. Mas eu não preciso me preocupar com o jardim do meu vizinho, porque eu já tenho o meu, que Deus me deu, para cuidar, para poder regar, e ser feliz com aquilo que Deus nos deu. O viver pela fé é ter um entendimento do que Deus me deu. Porque nós não vivemos esse momento, em nome de Jesus, não vamos viver isso no Brasil. Em alguns lugares vivem. Vai tentar pregar a palavra de Deus lá no Sudão. Vai lá.
como diz, de peito aberto e dizer lá que Jesus é rei, para você ver. Porque os que estão lá fazem tudo à escondida, pregando a palavra escondida. Tem um irmão que é de uma outra igreja, que está na Índia. Esses tempos atrás estava tendo ali umas perseguições, e os irmãos estavam dizendo para nós que existe para ele lá um plano de fuga. Tem um plano de fuga para ele e para a família dele. Porque não sabe como que pode ser. Mas nós aqui no Brasil, nós somos um país evangelizado, nós somos, hoje o cristianismo cresceu demais. A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro a todo tempo, todo tempo. Hoje nós temos cristãos na política, nós temos cristão no esporte, nós temos cristão no meio artístico, não é assim? E tem pessoas cheias de Deus. Ontem lá, na conferência, tinha lá uma promotora que é cristã, falando sobre, junto com as bispas, falando sobre a violência contra a mulher. Cristã, uma promotora. E eu sei que nós temos juízes, assim, muitos magistrados que são cristãos. Cada um de nós temos essa tarefa, essa missão de andar pela fé. Talvez não chegarmos a essa ousadia do que eles diziam assim, homens que o mundo não era digno de tê-los. E por que não era digno de tê-los? Pela fé que eles exerceram em Deus, vivendo nessa terra. Vivendo nessa terra. E alguns foram até tirados antes, como Enoque, Elias, foram arrebatados, né? Não se sabe onde está o corpo, porque não passaram pela morte. Mas entre esses aqui, tem um chamado Jefté. Tem um versículo aqui em Juízes, sabe comigo? Juízes 11, por favor. Tem uma fala dele que é muito interessante. Porque Israel, nesse momento, iria passar por uma guerra contra os amonitas. E o rei amonita, no versículo 13, ele diz assim para Jefté. O rei dos amonitas, todos acharam, amém? 11, 13, ele diz, o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté. Jefté era um juiz que foi levantado por Deus para livrar Israel. Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. E Jefté mandou de novo mensageiros ao rei do Amonita, dizendo, agora pula lá para o versículo 24, que aqui ele conta a história, né, de como Israel chegou a tomar posse da terra, e no versículo 24 diz assim, Jefté falando para o rei Amonita, acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camus, te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel, ou lutou com ele? Vamos ficar só nessa fala de Jefté. Jefté tem uma história bem interessante, mas eu não quero deter nessa história aqui por causa do tempo. Mas quando ele é levantado aqui, Deus vai lá e o busca para ser um juiz ali em Israel, nesse conflito, onde o rei amonita falou, olha, me devolve essa terra é nossa. Ele diz, o rei dos amonitas, aquilo que o Deus de vocês, ou o demônio que você serve, deu, você não toma posse? Da mesma maneira, não abriremos mão daquilo que Deus, o nosso Deus, nos deu. Não vamos abrir mão. E por isso esse homem, ele é colocado na história ali de Hebreus, como também um dos heróis da fé. E mesmo se o nome dele não estivesse ali, estaria entre aqueles outros que o escritor não quis colocar, não deu tempo dele colocar, como ele falou aqui. Porque essa posição de Jefté, de dizer,
não abriremos mão daquilo que Deus nos deu. Isso tem que, e passou pela história, e tem que chegar hoje na nossa vida, e olharmos para aquilo que Deus nos deu, e estar pronto, sim, para defender aquilo que Deus nos deu. O espaço que Deus está nos dando, como igreja, o espaço que Deus está nos dando como família. Qual que tem sido a tua posição diante daquilo que você está vivendo? O que passou, passou. Não tem como voltar atrás. Mas nós estamos vivendo hoje um presente para melhorar o nosso futuro. Não é assim? Entendemos que temos que semear coisas boas para colher também coisas boas. O que já foi de ruim, vai fazer o quê? Mas eu posso melhorar. Eu posso ter um entendimento daquilo que Deus me deu hoje e me posicionar como um cristão cheio de fé para dizer, não, eu vou defender isso aqui. Eu vou zelar pela minha casa, porque, em primeiro lugar, é onde Deus nos colocou como chefes, né? Como pai, como mãe, eu vou zelar pela minha casa. Eu não vou abrir mão da minha família também servir ao Senhor. Eu não vou abrir mão de que a minha família se perca. Eu não vou abrir mão que aqueles que eu amo venham se perder e um dia, quando morrerem, venham para o inferno. Não, de jeito nenhum. Mas eu também não vou abrir mão de viver uma vida de abundância nessa terra, de Deus me dar o melhor nessa terra. Foi o que Jefté fez. E Deus trouxe a ele uma vitória, uma grande vitória. Independente do que aconteceu antes na vida dele, ou depois da vitória, e você pode ler, que você vai ver que é bem interessante. Eu tenho a minha vida, você tem sua vida, você tem sua casa, você tem sua família. Eu sei por que eu escolhi minha esposa. Eu sei. Imagino que ela sabe também por que me escolheu, né? E não era por dinheiro, com certeza. Foi pela beleza, claro. Que dinheiro não tinha. E estou correndo atrás até hoje. Todo mundo tem a sua história. Mas já que nós nos unimos, e Deus nos deu filhos, o primeiro lugar onde eu vou defender é a minha família. É a minha casa. Deus nos deu um chamado, né? Nós pastores, o presbitério que cuida dessa igreja, de zelar pela igreja, pela Fonte da Vida em Ribeirão Preto, e também pela Fonte da Vida no Brasil e fora do Brasil. Como é que eu vou vou perceber o inimigo ir atacando e vou deixando essas coisas acontecer? De jeito nenhum. Como eu vou deixar o inimigo vir e ir roubando aquilo que Deus me deu? De jeito nenhum. Tem um outro momento, abre comigo, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Eu já preguei algumas vezes falando desse personagem da história, que foi colocado como um dos valentes de Davi, 2 Samuel 23. Olha o que diz. Um desses valentes que Davi levantou, que Deus levantou para ajudar Davi, versículo 11 e 12, diz assim, que ele está contando dos principais guerreiros de Davi, depois dele, está falando de um outro valente, um outro guerreiro, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, todo o exército, mas Samá, ele sozinho, tomou posição no meio da plantação,
defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória durante a colheita. Até aqui, né? O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Porque ele entendeu que não era apenas um campo de lentilha. Por que Israel, todo um exército fugiu? Porque eles acharam que não valeria a pena correr o risco. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Vale a pena lutar por aquilo que Deus te deu. Vale a pena. Vale a pena se posicionar por aquilo que Deus te deu. Seu cônjuge, seus filhos, seu trabalho, seu ministério, sua vida. Porque se a pessoa pensar assim, mas é só um dia, é só uma derrota, eu vou deixar passar hoje. Samar entendeu, se passar hoje, vai passar amanhã também. Se tomar o campo de lentilha, amanhã tomam outro campo e vão avançando. Deus me ungiu para me posicionar diante dos desafios, para me posicionar diante das guerras, das batalhas. É assim. Podia ser diferente. Um dia vai ser. Depois que o Senhor voltar, ou quando estivermos bem velhos, né? Porque quem vai viver mais de 100 anos aqui? Amém. Então, depois dos 100 anos, alguns querem viver 80, 90, tudo bem, mas é velho. Depois que passar isso, aí acabou a nossa luta. Aí acabou. Aí o Senhor vai enxugar toda lágrima, aí o Senhor vai nos dar um outro momento, mas, falei isso aqui quarta-feira, a paz que Deus tem para nós, é uma paz que excede o entendimento. Por quê? Nessa terra, nós temos batalhas. Não tem jeito. Nunca vai mudar? Nunca vai mudar. Nunca. Amanhã, você tem as suas contas para pagar, ou está correndo atrás, pelo menos, para se programar para pagar durante o mês. Você tem seus desafios, eu tenho os meus, todos nós temos nossas lutas, nossas batalhas. Alguns momentos na vida, passa-se por enfermidade, passa-se por lutas, coisas que pegam a gente de repente, que surgem na vida de repente, são as lutas. Que como que eu vou viver? O rei Asa, eu também preguei quarta-feira passada, ele diz assim, porque ele estava numa batalha contra os etíopes, que era um grande exército, e ele diz assim, Deus, não há ninguém como o Senhor, para ajudar o fraco contra o mais forte. Não há ninguém como o Senhor, para me ajudar nas minhas batalhas. Quando a pessoa olha para o casamento e vê que está passando um momento difícil, uma crise no casamento. Quando os filhos, parece que está escapando pelo meio do dedo, né? Quando você jogar aqui esse óleo aqui na mão e tentar segurar ele, chega uma hora que ele vai escorrer, né? Parece que estou perdendo, né? A pessoa está perdendo os filhos, escorrendo pelos dedos. E você, o que eu vou fazer agora? Diante de tamanho desafio, diante de tamanha luta, quem pode me ajudar? É Deus. Mas eu preciso me posicionar, valorizar o que Deus me deu. Davi, para mim, é um grande exemplo do que é entender a promessa de Deus. Deus o tira, o unge, ainda novo, provavelmente uns 17 anos, para ser rei de Israel. E depois que ele vence gigante, depois que ele vence batalhas, Saul começa a persegui-lo, e ele tem que viver, irmãos, se acostumar com o que é bom, é muito fácil, não é? Sai de um carro ruim, que todo dia de manhã você tem que empurrar para pegar, e de repente no outro dia, você tem uma Land Rover novinha, zeradinha na porta da sua casa, né? Tem que até
chamar alguém para aprender a dirigir. Te garanto que se acostuma. Tem gente que fala assim, mas não sei, câmbio automático, não sei. Falei, irmão, na hora que você acostumar, você não vai querer outra coisa. Mas sai de uma Land Rover e começa a viver, a andar a pé, não é nem de carro velho, né? Para ver se é fácil. Davi sai do palácio onde ele estava, onde as mulheres cantavam, porque se fosse homem não cantava mais, mulher cantando, aí o ego sobe, né? Saul matou seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. Aí o cara acha o mais bonitão da turma mesmo, o mais inteligente, o mais capaz, né? Vivendo no palácio, comendo do bom e do melhor, porque o povo podia até não comer. Mas você acha que no palácio faltava comida boa, irmão? Aí você escolhia o que você quer hoje. Hoje eu quero uma picanha ao ponto, eu quero também uma massa, quero comer o melhor. E amanhã? Amanhã eu quero medalhão de filé mignon, com um arrozinho branco, uma saladinha. E no outro dia, escolhe o que você quer. No palácio do rei não falta essas coisas. O que mais você quer beber? Quero beber as águas. Como é que chama das fontes lá que ele fala? Lá que ele suspira? De Belém, né? Chega um momento em que ele está fugindo, que ele suspira e fala assim, aquela água geladinha lá do poço de Belém é boa demais. Aí, nessa história que eu li, tem essa passagem. 2 dos valentes dele vai lá, mata um monte de inimigo, pega um copo de água e leva para o rei. Um copo não, deve ter sido um galão grande, né? E leva para o rei, e o rei fala assim, como que eu vou tomar essa água? E ele joga fora a água, não toma. Porque ele fala, não pode um negócio desse acontecer. Não pode. Mas ele suspira, porque ele lembra dos tempos bons de palácio. Eles lembram do tempo bom que ele viveu. E agora ele era um foragido. E agora ele morava numa caverna. E agora ele tinha que fugir do seu inimigo. Para não morrer, literalmente para não morrer. E ele tinha que ouvir da sua família, que também teve que fugir por causa dele. E carregou mais de 600 homens, que não valia nada em Israel, que se tornaram depois esses valentes. E se ele falasse assim, Saul, diante de Deus, eu estou dizendo para você, não me vale nada ser rei nessa nação. Me deixa ser chefe da sua guarda como eu era, deixa eu comer do bom e do melhor aqui no palácio, eu vou vencer as suas guerras, deixa eu quieto. Ele podia falar isso, mas ele falou? Não, porque o pensamento dele era o de Jefté. Como que eu vou entregar aquilo que Deus me deu? Aquilo que eu conquistei? Como é que eu vou entregar meu casamento? Como é que eu vou entregar meus filhos? Aí como pastor eu digo assim, como é que eu vou entregar irmãos preciosos na mão do diabo? Não vamos mesmo. Nós vamos guerrear as batalhas juntos. Juntos. Como é que eu vou entregar o espaço que Deus está dando para o Brasil? Eu digo como no cristianismo. Não vamos entregar mesmo. É Deus que está nos dando. E o diabo vai tirar as mãos dessa nação. E o Brasil, não sei se nós vamos ver, irmão. Se a minha geração vai ver, se a sua geração vai ver, não sei. Mas que nós já estamos vendo e vamos ver uma mudança nesse país, nós vamos ver. Porque a igreja está se posicionando. E nós iremos alcançar o espaço que ainda não alcançamos. Iremos alcançar. E esse país vai mudar. E a nossa família vai ver. E nós vamos viver o melhor. Mas aquilo que eu tenho hoje é o que nós vamos valorizar. Fique de pé, por favor. Vamos guerrear pela nossa casa.